Vamos começar então a programação científica. A primeira aula do Dr. Bono Van Bellen, que gentilmente veio de São Paulo nos brindar com a sua aula, e o tema é novos anticoagulantes. Muito obrigado, Carlos Eduardo, pela minha diretoria, pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre novos anticoagulantes. Na verdade, eu vou, como vocês vão perceber no decorrer da apresentação, que vou me ater a um deles, que atualmente vem sendo a mais importante desses novos anticoagulantes que nós estamos vivendo. Pode passar. Esses são os meus conflitos de interesse, e na verdade tenho bastante orgulho desses conflitos de interesse, porque eu participei muito intimamente do desenvolvimento desses anticoagulantes sobre o qual nós vamos falar, e no estudo Magellan, no estudo Einstein. E na verdade meu conflito de interesse aumentou um pouco, porque minha mulher, Francine, muitos de vocês conhecem, ela trabalha agora na Bayer na parte de pesquisa, na parte de medical expert, de modo que meu conflito de interesse aumentou um pouquinho. Vocês vão acreditar em tudo que eu vou falar. Pode passar o seguinte, por favor. Bom, eu não preciso falar para vocês sobre as características de trombose arterial, a diferença entre trombose arterial e venosa, uma mais ligada à parte de plaquetas, outra mais ligada à parte de fibrina. Também não preciso entrar em pormenores quanto à formação do trombo, em geral, na maior parte das vezes, na cúspide valvar de pequenas veias da perna, progredindo através dessas veias e atingindo a veia pulpite, a veia femoral, a veia ilíaca e, por sua migração, seu destacamento, eventualmente provocando uma embolia pulmonar. O que é bom lembrar, assim, é que a doença tromboembólica venosa é a principal causa de morte no mundo. Isso é uma coisa impressionante. Estima-se que causa mais de 500 mil mortes na Europa todo ano, e que nos Estados Unidos mais de 300 mil mortes ocorrem em função do tromboembolismo venoso. E no mundo, 3 milhões de mortes por ano em função disso. É claro que não é que a gente está sadio hoje, o indivíduo está sadio hoje, tem uma embolia pulmonar e morre por causa disso. É no andamento, eventualmente, de outras patologias que acabam levando a isso. Mas é bom lembrar também que no Hospital Geral, 10% das mortes são intimamente ligadas ao fenômeno tromboembólico, que ocorre no Hospital Geral. Seguinte, por favor. Então, nesse mesmo contexto, então, na Europa, morte por tromboembolismo venoso por ano, mais do que 500 mil, e comparando, então, outras mortes, se há de mama, se há de próstata, acidentes de trânsito, 200 mil, só para termos de comparação, para a gente entender um pouco mais a magnitude desses números. O diagnóstico de trombose venosa profunda muitas vezes é tardio, vocês também sabem muito bem disso, e que o trombo acaba se desenvolvendo na veia da perna, vamos dizer, na maior parte das vezes ocorre na veia da perna, de maneira silenciosa, durante 15 dias, uma semana, 2 semanas, e vai evoluindo, então, podendo ou não provocar uma embolia pulmonar. 80% das tromboses venosas são assintomáticas, elas não são detectadas. Mais ou menos metade dos pacientes onde a gente acha que não há, quer dizer, aqueles doentes que para nós tem um risco de trombose venosa profunda, mas a gente acha que não tem, ele tem. De modo que a pesquisa ativa para identificar a trombose venosa profunda é muito importante. Mais de 70% das embolias pulmonares são detectadas após o óbito. Os fatores de risco para a doença tromboembólica, todos vocês conhecem, são as condições da exposição, fatores de risco como cirurgia, trauma, doença aguda grave, etc. E fatores de risco pré-disponentes, são as características do paciente, história prévia de tromboembolismo venoso, insuficiência cardíaca, idoso, varizes, obesidade e assim por diante. Então, nós podemos classificar ou dividir esses eventos tromboembólicos, o tromboembolismo provocado e não provocado, chamado de idiopático. Entre os provocados, nós temos fatores transitórios reversíveis, por exemplo, a cirurgia, imobilização, e os fatores contínuos e irreversíveis, por exemplo, o câncer. E sem causa identificada,
por enquanto a gente não identifica, com o passar do tempo, com o progredir dos nossos conhecimentos, muito provavelmente aquele grupo de indivíduos que nós não conseguimos identificar a causa da trombose venosa embolia pulmonar, nós vamos acabar identificando, como aconteceu com a trombofilia. Inicialmente a gente começou conhecendo somente proteína C, proteína S, hoje nós temos uma batelada de fatores que contribuem para o evento tromboembólico. A incidência de... agora vamos bater alguns pontos só para a gente relembrar e colocar alguns fatores importantes que a gente tem que lembrar na fisiopatologia e na patogenia e na epidemiologia da trombose venosa profunda. Aumenta com a idade. A taxa de tromboembolismo venoso aumenta exponencialmente com a idade na população do estudo de Worcester. Vocês com 60 anos ou mais representam aproximadamente 65% dos pacientes com embolia pulmonar. Vocês podem acompanhar esse gráfico que, se nós colocarmos uma linha ali, vai ter um aumento exponencial conforme nós vamos envelhecer. A incidência do tromboembolismo venoso recorrente, depois de cessar a terapia anticoagulante, depende dos fatores de risco associados à trombose inicial. Então, os fatores de risco, ou seja, o primeiro tromboembolismo venoso, transitórios, contínuos e idiopáticos, nós temos a frequência anual de recorrência diferente para esses grupos. Naqueles com, por exemplo, que têm uma trombose venosa pós-cirurgia ou desencadeada por um processo cirúrgico, a recorrência em torno de 3% ao ano. Já nos outros dois grupos de pacientes, a recorrência eventualmente ultrapassa 10%. O risco de recorrência após a cessação do tratamento é exemplificado nesse gráfico. São trabalhos diferem um pouco quanto ao número, quanto ao percentual de recorrência. Esse trabalho do Brandoni, pesquisador italiano, ele observou 11% no primeiro ano, 20% depois de 3 anos, 30% depois de 5 anos e 40% depois de 10 anos. E isso é uma coisa que frequentemente a gente esquece. O doente que nós tratamos de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, determina que aquele paciente vai ser tratado por 6 meses, ou 3 meses, ou 1 ano. A gente não sabe bem por que a gente determina esse prazo, de onde veio isso, a gente não tem ideia. E a gente para de tratar e despacha o paciente. A gente não acompanha esse paciente. Mas o paciente corre um risco importante de ter uma recorrência da trombose venosa profunda. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse risco é maior entre homens do que entre mulheres. E mesmo que se ajustamos a idade, duração do tratamento, presença ou ausência de embolia pulmonar sintomática, tem a diferença importante entre os dois sexos. Também em relação à localização do trombo, o risco de recorrência é maior em pacientes que apresentaram trombose proximal do que na trombose distal. Trombose proximal se entende aquela veia poplítea proximal, poplítea femoral ilíaca, e as pequenas veias da perna, elas têm um índice de recorrência bem menor do que a trombose proximal. Essa recorrência tem sido estudada ou tem sido avaliada muitas vezes pela dosagem do dedímero. Aquela linha cheia embaixo do grupo 1 é onde o dedímero é normal 3 meses após, ou 90 dias após o início do diagnóstico, o diagnóstico inicial. Dedímero normalizando, a ocorrência de recidiva de trombose venosa profunda é bem menor do que a do grupo 2 e grupo 3, que refletem o traçado de pacientes que tiveram alteração do dedímero em 2 circunstâncias um pouco diferentes uma da outra, após esses 90 dias de acompanhamento. Então, o dedímero, por muitos de nós, tem sido utilizado para avaliar a probabilidade, o perigo maior, vamos dizer assim, de recorrência da trombose venosa no nosso paciente. Alguns, inclusive, tomam o dedímero como parâmetro para parar a anticoagulação naquele paciente especificamente. Não há um consenso global sobre isso, mas é um caminho que deve ser pesquisado um pouco mais ou muito mais para que a gente possa
acompanhar o nosso paciente de uma maneira um pouco mais racional. O tratamento com a recorrência à trombose venosa, comparando o tratamento com antivitamina K contínua de curta duração, vê nesse gráfico que uma meta-análise de 8 estudos, juntando quase 3 mil pacientes, a redução da recorrência da tromboembolismo venoso consistente em tratamento prolongado comparado por tratamento com curto prazo. Vejam que o desvio desses pontos favorecendo sempre o tratamento prolongado em relação ao tratamento de curta duração. A incidência de sangramento, é claro, e é isso que nós temos que pesar quando nós pretendemos manter o nosso paciente anticoagulado por mais tempo do que aquele que habitualmente fazemos, é que nós temos que pesar o risco de sangramento, que é claro que representa um óbice para continuarmos um tratamento a longo prazo. Isso deve ser pesado individualmente para cada paciente. Bom, lembrar também, não preciso lembrar isso para vocês, mas a gente menciona isso sempre, que a trombose venosa profunda não é só um problema de momento, não é uma doença aguda somente, também acaba se refletindo do ponto de vista crônico das sequelas da trombose venosa profunda, que representam um problema social, inclusive, bastante grande. E a embolia pulmonar também, em função da insuficiência respiratória que eventualmente pode acontecer. Bom, na verdade, pode ter mais uma e outra. Isso. Na verdade, quando a gente trata a trombose venosa profunda, nós primeiro, inicialmente, tratamos a fase aguda, que é o paciente que vem ao pronto-socorro e que tem dor na perna, o edema na perna. Então, agudamente nós tratamos esse paciente e depois instituímos o tratamento intermediário. Na nossa prática habitual, essa fase aguda, então, é realizada com heparina, de uma ou outra forma com a qual estamos habituados a trabalhar. E a manutenção, ou chamada prevenção secundária, é realizada com antivitamina K, mantendo o INR entre 2 e 3, que é o parâmetro habitual que nós utilizamos. Anticoagulação a longo prazo, então, é um ponto a discutir. Nós conversamos um pouco sobre isso, vamos voltar a conversar um pouco mais. Mas, fundamentalmente, o que nós fazemos é tratar o paciente na sua fase aguda e depois na fase intermediária, que pode durar 3 meses, como eu disse, ou 6 meses, eventualmente pode durar também 12 meses. E depois disso, então, aquilo que nós determinamos, bom, esse paciente foi tratado por tanto tempo, essa é a fase intermediária, e o longo prazo é aquilo que nós decidimos de comum acordo, muitas vezes, com o próprio paciente, dependendo dos fatores de risco possíveis de identificar nesse paciente. Dentro desse contexto, só lembrar que os anticoagulantes têm uma longa história. A heparina, desenvolvida nos anos 30 do século passado, depois a vitamina K entrou nos anos 40, heparina de baixo peso nos anos 80, inibidores de eritrotrombina 90 e assim vai. E em 2008 é que começaram a ser desenvolvidos os inibidores diretos do fator 10, a rubiol. E é mais sobre isso que nós vamos falar. Então, esse esquema da cascata de coagulação, na verdade, eu estou mostrando, só para terem ideia, quantas drogas novas estão sendo desenvolvidas agora, nesse exato momento. Nesse momento, quantas drogas novas estão em estudo, inclusive eu mesmo participo do estudo do edoxaban, que é também um anti-10A, e do qual faz parte a rivaroxabana, que é a droga sobre a qual a gente vai falar. Tem drogas que estão em desenvolvimento, tem drogas que já foram lançadas no mercado parcialmente, com indicações restritas ainda, mas é impressionante como a farmacopeia nossa está mudando rapidamente nesses últimos anos. E, fundamentalmente, visando o fator 10A e o fator 2A. Então, a rivaroxabana, que é a droga sobre a qual a gente vai falar, é uma molécula desenvolvida pela Bayer, tem uma alta biodisponibilidade, rápido início de ação, depois de ingerida a droga
tanto via oral, 2 a 4 horas já está atuando. Tem uma meia-vida de 5 a 9 horas em jovens e de 11 a 13 horas em idosos. E o modo de eliminação é 1/3 pelos rins, inalterada, quer dizer, a droga como ela realmente é, e 2/3 da droga metabolizada pelo fígado, sendo que metade disso tem uma excreção renal e outra metade com excreção celular. De modo que a função renal para essa droga é uma coisa importante. A importância da inibição do fator 10A é que uma molécula do fator 10A evita a geração de 1000 moléculas de trombina, de modo que ela é muito pontual na sua ação, muito eficaz na sua ação. Ela inibe a geração de trombina por até 24 horas após a sua administração. Vocês podem observar por esses gráficos, não vai entrar em pormenores, porque a gente tem um tempo mais ou menos curto, mas 24 horas após a sua administração, a rivaroxabana ainda está inibindo a geração de trombina, que é uma faca de 2 gumes, na verdade, que é uma ação bastante boa, mas também o prolongamento dessa ação eventualmente pode ser um problema. As interações medicamentosas importantes são com o cetoconazol e com o ritonavir. Então, ela é clinicamente relevante, como vocês podem ver lá. Há outras interações medicamentosas, com a claritromicina, eritromicina e fluconazol, mas não é clinicamente relevante. Então, não é proibido usar a droga na vigência da claritromicina, eritromicina e fluconazol. Então, o estudo Einstein, que determinou, na verdade, que foi o marco para o lançamento dessa droga, foi publicado no New England no ano retrasado, 2010. E então, o título do trabalho é rivaroxabana oral para trombose venosa profunda ou tromboembolismo venoso sintomático. Eu vou explicar um pouco o que é esse estudo. Nos 2 estudos, o Odisha e o Einstein, a rivaroxabana foi efetivo e seguro nas doses testadas. A maior regressão no tamanho do trombo no 21º dia foi observada com as doses de rivaroxabana 2 vezes ao dia no estudo ODIX, e doses menores estudadas foram selecionadas para os estudos da fase 3. Nós, particularmente, participamos dessa fase 3. Pode passar o seguinte. Vamos falar um pouco sobre esse estudo da fase 3, que é o Einstein TVP, trombose venosa profunda. No desenho do estudo, entraram nesse estudo 3.449 pacientes distribuídos entre 2 braços, um utilizando a rivaroxabana, 15 miligramas 2 vezes ao dia até a 3ª semana, quer dizer, a dose de ataque, vamos chamar assim, a fase inicial, na fase aguda, e depois a profilaxia secundária com a rivaroxabana 20 miligramas uma vez ao dia. E no outro braço, o tratamento habitual que nós utilizamos. O paciente tomava enoxaparina, 1 miligrama por quilo de peso 2 vezes ao dia por pelo menos 5 dias, e depois antivitamina K com alvo de IMR entre 2 e 3. Isso era prolongado a critério do pesquisador, a critério do médico, por 3, 6 ou 12 meses. Então, no tratamento da trombose venosa profunda, a rivaroxabana entrou na fase aguda e na fase intermediária. O outro estudo a longo prazo, foi a longo prazo. Então, a eficácia primária, estudando os desfechos do estudo Einstein, foi para avaliar a eficácia primária, trombose, tromboembolismo venoso recorrente sintomático, ou seja, trombose recorrente, embolia pulmonar fatal e não fatal. Então, o que diz respeito à segurança, sangramento grave, sangramento não grave, mas clinicamente relevante. Quanto à definição do sangramento grave, com aquela hemoglobina, transfusão de 2 unidades de sangue total concentrado, sangramento em órgãos críticos e morte por sangramento. E o não grave, mas clinicamente relevante, quando necessitava de uma intervenção médica, necessidade de contato com o médico, suspensão temporária da droga, desconforto, prejuízo das atividades diárias ou dor. E os desfechos, dentro dos desfechos secundários, morte por qualquer causa. Por que morte por qualquer causa? Porque esses pacientes não iam para a autópsia. Então, eram considerados que a morte fosse em decorrência do tratamento anticoagulante.
e outros eventos vasculares, como síndrome coronária aguda, AVC isquêmica, AIT, embolia sistêmica e o benefício clínico global, comparando então o balançando, fazendo um balanço de eficácia primária e o sangramento grave que esse paciente pudesse ter comido. Então, as características dos pacientes são muito semelhantes entre os dois grupos. A rivaroxabana, que deu 1731, enoxaparina 1718, o equilíbrio de sexo, a idade, a massa corpórea, creatinina, pacientes com TDP secundária, duração planejada do tratamento, também houve um equilíbrio incrível entre os dois grupos. Na eficácia primária, então, tromboembolismo venoso sintomático recorrente, no grupo da rivaroxabana ocorreu em 2,1%, e da enoxaparina, com antivitamina K em 3%. Isso apesar de haver um desvio, deslocamento a favor da rivaroxabana, estatístico, isso não é relevante. Na verdade, foi um caso que fez essa diferença no for aquele um caso, a rivaroxabana teria se mostrado superior ao tratamento convencional. Mas demonstrou que não é inferior ao tratamento convencional. Então, aqui em gráfico um pouco mais explícito, tromboembolismo venoso recorrente, à esquerda e à direita, e subdividindo em trombose venosa profunda e embolia pulmonar, que apesar da diferença mostrada nas colunas, não há diferença significativa entre esses grupos. Quanto então, a eficácia por subgrupo, quanto à idade, vocês podem olhar aqui na parte direita desse diapositivo, está sempre, essas colunas sempre na linha 1, na linha central, mostrando que, apesar de haver um desvio para cá ou para lá, não há significância na diferença. Quanto à idade, grupos etários, o peso, o sexo, localização da trombose venosa inicial, episódio anterior, aqui sim, mas é uma coisa bastante isolada, sem maior significado prático. Trombose venosa profunda, espontânea, inicial, também sem diferença significativa. E quanto à intenção de duração de tratamento, 3, 6 ou 12 meses, também não há diferença importante entre esses grupos, sempre mantendo-se bastante equilibrado entre o tratamento então, convencional e o tratamento com a rivaroxabana. Também a presença de eficácia por subgrupos, então, doença cardíaca, câncer ativo, imobilização e trombofilia, sem diferença significativa entre um ou outro tratamento. Demonstrando, então, que a rivaroxabana não é inferior ao tratamento que conhecemos habitualmente. O clíris de creatinina acima de 80, 50, 80 e abaixo de 50, também não houve diferença significativa. Quanto à segurança, nos dois grupos ocorreu sangramento grave ou não grave, mas clinicamente relevante em 8,1% dos casos. Então não há diferença quanto à segurança no tratamento, seja com a rivaroxabana, seja com o tratamento convencional que nós habitualmente utilizamos. E aqui nesse gráfico a gente pode verificar isso um pouco maior. Sangramentos clinicamente relevantes, mas não graves, em diferentes sistemas, urogenital, nasal, assim por diante, também não houve diferença significativa entre os grupos. Continuando ainda na segurança, sangramentos graves e não graves clinicamente relevantes, os subgrupos, considerando idade, peso, sexo, absolutamente coerentes os dados entre um grupo e outro. E também no clíris de creatinina também não houve diferença nenhuma quanto à função renal que pudesse interferir nesse fator de risco maior. Também no tempo de anticoagulação, 3, 6 ou 12 meses, não houve diferença. Câncer e pré-randomização, como a heparina de baixo peso molecular, também há um equilíbrio muito bom entre os dois regimes de tratamento. Os desfechos, então, controlação de eficácia primária e sangramento grave, a rivaroxabana 2,9% e enoxaparina 4,3%, que dá um P de 0,03.
Então, apesar de haver uma diferença numérica a favor da rivaroxabana, não é significativo do ponto de vista estatístico. Esse gráfico mostra exatamente isso que nós estamos falando. Então, as conclusões são que para a trombose venosa profunda sintomática, a rivaroxabana no regime de 15 mg 2 vezes ao dia por 3 semanas, seguido pela rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, é tão eficaz quanto o tratamento com heparina de baixo peso molecular, seguido da antivitamina K. Quanto à segurança dos achados são similares, sem diferença quanto à idade, sexo, peso, creatinina e câncer. De modo que, com esse dispositivo já mostramos, e vamos entrar agora rapidamente sobre a rivaroxabana naquele aspecto que a gente mencionou antes, o tratamento estendido dos pacientes com anticoagulante, os pacientes que normalmente usariam anticoagulante por 6 meses, 12 meses. Então, um grupo de pacientes passou a usar o dobro do tempo. E o que acontece com esses pacientes? Então, pode passar. A base do estudo é que o tratamento para trombose venosa profunda e embolia pulmonar, para a maioria de nós, a não ser que seja uma causa definida, traumática, temporária, é de 6 ou 12 meses de anticoagulação. E nós resolvemos normalmente com nossos pacientes, se a gente faz anticoagulação contínua, que é muito raro fazer, se a gente para o tratamento e fica a dúvida, então, se a anticoagulação deve ser interrompida ou continuar. Normalmente o que a gente faz é parar o tratamento depois de 6 ou 12 meses. Então, para tentar responder a esse ponto, a anticoagulação deve ser interrompida ou continuada, é que foi realizado o estudo Einstein em extensão. Pode passar o seguinte. Cujo desenho, então, os pacientes que saíram do Einstein primário, daquele estudo anterior, eles eram randomizados para continuarem tomando placebo pelo tempo que foi pré-determinado, se ele foi tratado por 6 meses e continua por mais 6 meses, ou com placebo, ou com rivaroxabana, 20 mg uma vez ao dia, pelo tempo que foi pré-determinado, que já estava definido no seu tratamento anterior. Se eu tratei na vez dele por 6 meses, continuo mais 6. Se eu tratei dele por 12 meses, a intenção era 12 meses, eu continuo mais 12 meses. Vai passar. A eficácia primária, então, a mesma coisa que no estudo anterior, tromboembolismo venoso sintomático recorrente, trombose venosa recorrente, embolia pulmonar fatal, não fatal, óbito, quando não descartado, a embolia pulmonar, e a segurança contra os sangramentos graves que pudessem ocorrer. A demografia dos pacientes também bastante semelhante, bastante homogêneo, e a eficácia primária foi, na verdade, um número bastante alto. O placebo, aqui no grupo placebo, ocorreu 7% de recorrência de tromboembolismo venoso, enquanto que no grupo da rivaroxabana foi 1,3%. Então, isso nos remete de volta àqueles slides anteriores, que eu mencionei 5%, alguns estudos mostrando perto de 10% de recorrência de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, quando nós interrompemos, quando paramos, normalmente o tratamento do nosso paciente. No estudo Einstein, então, 7%. Isso quer dizer que em 5 anos, em 35% dos pacientes têm alguma recorrência do seu processo de trombose. Então, aqui nesse gráfico, a gente percebe isso muito bem, essa diferença altamente significativa. Evidentemente, os doentes não estavam tomando anticoagulante, e isso é igualmente verdadeiro para o TEP não fatal e a trombose venosa profunda recorrente, que a gente separa, então, esse grupo de pacientes nesses dois subgrupos. Seguinte. Então, a eficácia primária do subgrupo, a gente vê que aqui os pontos são todos deslocados, e claro, favorecendo a rivaroxabana. Aqui também, creatinina, clearance, pré-tratamento, perfeito, tudo favorecendo, é claro, a manutenção da anticoagulação. É claro que isso não seria muito diferente com qualquer outro tratamento anticoagulante que a gente prosseguisse no nosso grupo de pacientes.
Os sangramentos graves, evidentemente, não ocorreram no grupo do placebo, mas ocorreram sim no grupo da hidroxabana, com 0,7%. E outros sangramentos também sempre mais presentes no grupo da hidroxabana e menos frequentes. Eles acontecem também no grupo placebo, mas com uma diferença significativa dos antigos. Esse é um ponto que a gente tem que pesar. Aqui nesse gráfico a gente percebe isso muito bem do desvio dos pontos para a direita. Aqui da mesma forma. Eventos cardiovasculares, como o infarto miocárdio, enfim, estável, ou seja, aqueles eventos que são muitas vezes levantados como rebound da interrupção do tratamento, foram bastante semelhantes nos dois grupos. Não ocorreu, então, pela manutenção do anticoagulante, a parada do anticoagulante, algum evento cardiovascular maior. Uma das conclusões são que em pacientes previamente anticoagulados por 6 a 12 meses, o uso continuado de hidroxabana se associou a uma redução do risco relativo de 82% de recorrência de trombose venosa profunda. O uso de hidroxabana 20 mg é uma opção de tratamento simples e eficaz para o tratamento anticoagulante continuado, baixa incidência de sangramentos maiores e modesto aumento em outros sangramentos clinicamente relevantes. Bom, isso nos coloca frente a alguns novos paradigmas. A gente está acostumado a ter que acompanhar o nosso paciente, fazer avaliações periódicas um pouco mais frequentes ou menos frequentes, dependendo do comportamento daquele indivíduo, daquele paciente. E com essa droga a gente fica liberado de fazer controle laboratorial periódico, como a gente tem que fazer, como a gente está acostumado a fazer. Inclusive, o tratamento da trombose venosa profunda pode ser iniciado imediatamente com a droga oral. Não precisa de um pré-período com a heparina, como a gente está acostumado a fazer. Normalmente a gente faz o diagnóstico. Hoje, por exemplo, a gente inicia com heparina, amanhã a gente começa depois de amanhã a gente começa com vitamina K. E muitas vezes esses pacientes acabam sendo internados exatamente por causa disso. Então, como não há necessidade de iniciar com heparina de baixo peso molecular seguido de anticoagulante oral, não há necessidade de internação também nesse paciente. A gente faz o diagnóstico com socorro, a gente pode receitar a medicação, dar a medicação e ir para casa. Exceto quando o quadro clínico é muito exuberante. Claro, a gente evidentemente coloca o paciente no repouso, num leito hospitalar. Não há necessidade de exames periódicos para controle da dose. E é curioso, a gente sempre maldiz esse controle periódico que tem que fazer, a complicação que muitas vezes é para acertar a dosagem para aquele doente e a gente eventualmente deve ser inseguro em função dessa mudança de paradigma. A gente vai ter que acostumar com isso se a gente quer usar esse tipo de medicamento, que vai acabar substituindo os regimes anteriores aos quais a gente está acostumado. E o retorno periódico deve ser reservado para controle de outros aspectos. Porque isso é um problema também. O paciente, se eu posso receber uma receita para o paciente, vai tomar 6 meses desse remédio, eu perco o controle sobre esse paciente. Claro, eu não sei se ele está tomando o remédio, porque vocês sabem muito bem que o doente, quando se sente melhor, diz, bom, eu que estou melhor, não preciso mais tomar o remédio. Então, isso a gente tem que tentar segurar esse paciente de alguma forma, para que ele tenha uma ingerência ainda sobre o comportamento terapêutico, quer dizer, a aceitação do paciente em si e continuar tratando. Talvez a gente tenha que lançar a mão de outros parâmetros que façam com que o doente acabe voltando à avaliação periódica do dedímetro, se essas coisas se aclararem um pouco mais. Talvez o ecocolodópero, se também a importância da resolução, a modificação do parâmetro desse exame seja um pouco mais claro para o acompanhamento desses pacientes. Era isso que eu queria transmitir a vocês e até eventualmente discutir um pouco, isso é um ponto de discussão que frequentemente acontece, é essa mudança de comportamento que a gente vai acabar tendo que adquirir em função do advento desses novos medicamentos que vão acabar
deslocando de caminho até o tratamento com o qual nós estamos acostumados. Claro que isso vai levar bastante tempo. Muitos de vocês lembram, com heparias de baixo peso, como isso demorou para ser incorporado efetivamente no nosso comportamento terapêutico. Não tinha coragem de dar uma injeção subcutânea do paciente em casos de trombose venosa proximal. A gente até que fazia, mas quando a proximal acumulava, não deve dar certo. Não dá certo. Embolia pulmonar, não, isso não vai dar certo. No fim, é o que a gente faz. A gente acabava não heparinizando essa cirurgia venosa, como a gente estava acostumado a fazer, mas dava ali aquela injeção. Isso levou bem uns 8, 10 anos para que isso se tornasse uma coisa de uso universal. Muito seguramente, essas drogas também vão ter que passar por esse caminho até que façam parte do nosso cotidiano terapêutico. Muito obrigado.